Olá, amados do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Eu sou o Ângelo Pedro, estou aqui para mais um momento com você, anunciando a palavra de Deus. E o assunto que eu tenho para falar ao teu coração hoje é sobre voltando para as bênçãos de Deus. Talvez você tenha vivido um tempo afastado do Senhor, tem vivido aí momentos que a tua fé já esfriou, a esperança no teu coração já terminou. Eu tenho aqui boas novas para o teu coração. Deus está te esperando, Deus está com as mãos estendidas para te abençoar e Ele quer que você tome essa decisão de voltar para as bênçãos dele, porque Deus irá fazer grandes coisas. E para falar sobre esse assunto, eu quero trazer aqui um texto bastante conhecido, lá no comecinho, um homem muito famoso chamado Abraão. Ele fez uma aliança com um rei e ali eles firmaram um pacto. E eu gostaria que você se colocasse também no lugar de Abraão e fizeste esta aliança com o Rei Senhor Jesus Cristo, para que você volte a ser abençoado. Eu quero ler aqui com você alguns versículos que se encontram no capítulo 21 de Gênesis, do versículo 22 até o 34, que diz assim o texto: E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu juro. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sabia que fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeirinhas do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeirinhas que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeirinhas da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. E isto se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram ali em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Veja, meus amados, que nesse texto aqui nós vemos alguns exemplos, de Abraão, que nós podemos trazer para a nossa vida cristã, e o que nós devemos fazer também como testemunho para a geração futura. Eu quero dizer aqui para você que, pelo fato de muitas pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor, se esfriarem na fé, muitos acabarem aí apostatando, a sua fé, isso daí tem comprometido a geração futura. É uma estratégia de Satanás para que a geração futura não conheça o Deus eterno, não conheça o Deus Salvador. E sempre que um cristão é restaurado na sua comunhão com o Senhor, Deus, ele volta a abençoar esta pessoa. É o que eu quero que você compreenda aqui. Quando um cristão, quando uma pessoa que está afastada de Deus, ela restaura essa comunhão, ela volta a receber as bênçãos de Deus. Deus, ele não tem o prazer na vida do ímpio. A Bíblia diz isso daí. Ele tem prazer em abençoar, em suprir as necessidades daqueles que são fiéis a eles, daqueles que se achegam a ele.
Então, Deus muitas vezes ele manda aí alguma disciplina, alguma repreensão, ele manda algumas lutas, alguns problemas, ele permite, né, isso vir até nós, para que nós possamos nos achegar novamente a ele. E o propósito da disciplina que Deus muitas vezes permite nós passarmos é para nos levar à restauração. E o propósito da restauração em Deus é para que o nosso ministério, né, as bênçãos de Deus volte novamente. Talvez você tinha um ministério na casa do Senhor, você já abriu mão desse ministério, já abandonou, né, o seu ministério. Deus está, por meio dessa palavra, convidando você, ó, volte, né, assuma novamente ali aquilo que você era na minha presença e eu vou te abençoar. Não é apenas as riquezas de Abraão que nós vimos aqui, amados, que aumentou, né, quando ele tomou uma decisão de firmar ali diante de Deus. Deus abençoou, Deus restaurou financeiramente a vida de Abraão, e Deus pode fazer a mesma coisa na tua vida. Deus quer te abençoar, né? E veja que quando Abraão tomou uma posição diante de Deus, aí no capítulo de número 20, né, a bênção de Deus veio para Abraão, e aquilo que ele mais almejava, que era o filho, né, ele conquistou isso daí. E Deus quer fazer a mesma coisa com a tua vida, mas para isso é necessário que haja um testemunho de que você é fiel ao Senhor. Quando a pessoa dá esse testemunho, Deus tem prazer em abençoar a vida dela. Observe que o testemunho de Abraão aqui foi grande. O rei Abimeleque ali, ele olhando para Abraão, ele disse assim, ó: eu vejo que Deus é contigo em tudo o que fazes. Está aí no versículo de número 21, no finalzinho do versículo, ó. E Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Amados, Deus é contigo. Deus, ele quer te abençoar, ele quer honrar você em tudo que você fizer, mas você tem que estar em pé diante de Deus, com um pacto ali de servir ao Senhor. Abraão, ele não permitiu aqui que aquele lapso que ele teve na fé, ele não permitiu aqui que aquele momento de fraqueza na vida dele, né, o impedisse de ser abençoado por Deus. E é o que você precisa fazer também. Talvez hoje você esteja vivendo aí um lapso na sua fé, você esfriou na fé, você já perdeu a esperança, você já não consegue mais servir a Deus, né? Deus está falando para você: não olha para isso, tá? Olha para aquilo que Deus tem para fazer, olha para a promessa de Deus na tua vida, né? E Abraão, ele colocou ali a sua vida em ordem diante de Deus e ele começou tudo novamente. E é o que você precisa fazer também, meu amado: colocar a tua vida em ordem diante de Deus e começar tudo de novo, né? Se algo deu errado, começa tudo de novo. Um certo filósofo, ele disse certa vez assim, os homens, eles não devem ser julgados pela presença ou ausência de defeitos na vida dele, mas ele é julgado pelo rumo que a vida dele toma. Então, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse: que rumo a tua vida está tomando? Talvez você tenha olhado aí para falhas, para defeitos, né, para ausências aí de perfeição na tua vida, mas eu quero dizer para você o seguinte: para de ficar olhando para isso e comece a olhar o rumo que a tua vida está tomando. Essa é a palavra aí para despertar você nesse momento. Deus, ele está disposto a nos abençoar quando nós nos posicionamos diante dele para sermos abençoados. Olha, o pastor Charles Spurgeon, uma certa ocasião, ele disse assim, para Deus não importa quantas vezes o homem cai,
mas sim quantas vezes Ele quer se levantar. Amado, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer restaurar a tua comunhão com Ele, Deus quer abençoar a tua casa. Então volte para o Senhor, né? O importante é a tua posição diante do Senhor. E como deve ser a tua posição diante de Deus? Olhe para o Salmo 1, né? A palavra de Deus fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhagens não murcham e nem caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Olha, Deus quer te abençoar. Então olha para o rumo que a tua vida está tomando e tome agora uma posição diante de Deus, volte para o Senhor. O povo de Deus convive aí hoje, nos tempos que nós vivemos, com vários tipos de pessoas diferentes, né? Em diferentes momentos, com diferentes propósitos. Agora, o cristão, ele tem que ter o discernimento e saber quando uma aliança está de acordo com Deus ou não, ou seja, com quem você está fazendo aliança, que tipo de aliança está sendo feita isso, está de acordo com Deus, está em comunhão com Deus. Se não tiver, fuja disso daí, né? Volte para Deus, porque o Senhor quer te abençoar. Nem tudo é bênção na nossa vida, amados. E nem tudo também nós podemos aceitar. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é o que eu quero que você pense também nesse momento. Abraão, quando Abimeleque chegou ali para fazer uma aliança com ele, Abraão repreendeu, como nós vimos aqui no verso 25 e 26, né? Repreendeu ele por causa de um poço que o servo de Abimeleque havia tomado à força. Olha só o verso 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. Então o maior bem que eles possuíam ali era a água. Havia guerra, briga por causa de água, né? E se alguém não vigiasse ali, como foi o caso de Abraão aqui, ó, o servo de Abimeleque foi lá e tomou, né, aquele poço para ele, à força. E isso daí mostra para nós que Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, e o maior bem que o cristão possui são as coisas espirituais, são as bênçãos espirituais, e Satanás, ele está interessado em roubar isso daí. Ele vem com toda a sua força, com toda a sua fúria para tirar isso de você. Agora é necessário que você esteja firme na presença de Deus para que o diabo não roube a sua bênção. O servo de Abimeleque aqui tinha tomado à força aquele poço de Abraão, algo que ele tinha conquistado ali com muito esforço. Ele tinha cavado aquele poço ali, e veio então o servo de Abimeleque e tomou aquele poço. Assim também é Satanás. As bênçãos de Deus na tua vida é algo que você leva tempo para conquistar, leva tempo para chegar onde você tem chegado, e o diabo vem às vezes com toda a sua fúria ali para tirar você daquilo que você conquistou, daquilo que você um dia alcançou na presença de Deus. Então não deixe o diabo fazer isso daí, né? E é necessário também que haja o testemunho. Abraão e Abimeleque, né, eles foram aqui além de um juramento, porque eles fizeram uma aliança, fizeram ali um pacto. Está aí no verso 27, ó. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança, né? Deus, ele faz a sua aliança conosco e ele não volta atrás na aliança. E muitas vezes nós voltamos atrás naquilo que nós fazemos, né? Na aliança que nós fazemos com Deus. E eu quero dizer para você que a aliança, ela inclui ali sacrifício, testemunho e promessa.
né? Podemos encontrar essas três coisas aí naquilo que Jesus fez por nós também, naquilo que Deus fez por nós. A aliança de Abraão com Abimeleque ali garantia a posse de um poço, né? Agora, a aliança que Deus fez comigo e com você garante aí também a posse da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que jorra para a vida eterna. E todo aquele que confia em Jesus, que tem Jesus, tem essa posse, né, de vida eterna. Então é importante você pensar nesse momento. Você foi chamado para viver eternamente ao lado de Deus. Não deixa o diabo tirar isso daí da sua vida, não. E Abraão, quando eles fizeram ali aquele pacto, aquela aliança ali, né? Abraão, ele plantou tamargueiras, está aí no verso de número 33, ó. E plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Amados, isso daqui é muito profundo ao nosso coração, porque nós vemos aqui uma preocupação de Abraão, né, com o interesse ecológico, com duas coisas aqui, ó, o poço de água, e ele plantou ali tamargueiras, né? Tamargueiras é um arbusto que dá uma madeira muito dura e as folhas delas são sempre verdinhas, né? Isso daí produz uma sombra muito boa, o oxigênio, né? E nós como cristãos temos que nos preocupar com isso, irmãos. Agora, Abraão, ele tinha passado ali por uma experiência difícil, mas ele deixou ali uma bênção para a posteridade dele, né? Ele deixou ali algo para pessoas que viriam depois. Por isso que eu disse, olha, o nosso testemunho de hoje, né, vai influenciar muito as vidas lá no futuro, a posteridade que vai vir. Hoje a luta que você está passando, o problema que você está enfrentando, é para que você deixe aí um legado para a geração futura. Olha, permaneça firme diante de Deus e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. É esse o legado que nós precisamos deixar. O nosso testemunho cristão aqui é como se fosse aí um oásis, né, para a geração futura. Aqui Abraão, ele plantou tamargueiras ali, cavou poço, né? No deserto isso daí é um oásis, né? E o testemunho meu e seu, né, diante das provações que nós passamos, faz também esse oásis para a geração futura. E Abraão, ele fez aqui como o peregrino que é descrito lá no Salmo 84, versículo de número 6, a qual fala assim que ele passando pelo vale árido, ele faz dele um lugar de manancial que refrescarão a outros. Olha, amados, o quanto Deus conta comigo e com você. E o interessante é que quando Abraão, ele atravessa por esse momento aqui, né, ele deixa ali um legado de adoração também, e é o que nós precisamos fazer, deixar um legado de adoração. Você pode aí acompanhar a trajetória de Abraão, que você vai ver que ele foi um homem que cavou poços, né? Ele erigiu altares, ele tinha prazer ali em levantar altares, e esse altar que Abraão levantava ali era um testemunho que ele dava, né, de adoração ao Senhor diante dos vizinhos. Observe que Abraão, ele já conhecia ali o Deus El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Ele já conhecia ali o Deus El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. E agora ele passou a conhecer um novo nome de Deus, que é o Deus El Eloam, o Deus Eterno, né? E isso daí é importante, amados, que nós possamos conhecer também cada dia mais o nosso Deus. É importante que nós aprendemos mais e mais de Deus, né? A cada momento que passa, nós aprendemos mais do Senhor, e isso daí nos motiva a adorar melhor o Senhor. O que você precisa é conhecer a Deus a cada dia, como diz a palavra do Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E Abraão, ele conhecendo agora o Deus eterno, né, ele passa a ter ali um novo ânimo na sua vida. E o que eu quero é que você
você seja encorajado aí também a conhecer esse Deus eterno, né? Que você seja encorajado a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Busque a presença de Deus na sua vida, amados. E esse Deus eterno, ele havia feito ali uma aliança perpétua com Abraão, assim como ele fez também na tua vida, uma aliança de vida eterna, uma aliança que é para sempre. E você não pode quebrar essa aliança, abrir mão dessa aliança, senão a tua vida é destruída. Não desista do Senhor. Espere em Deus, como vem dizendo aqui a palavra do Senhor. Abraão esperou no Senhor, o verso 34, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Essa expressão muitos dias aqui nesse versículo pode significar aqui até 10 ou 15 anos, o tempo que passou aí, que Isaac cresceu e se tornou aí um adolescente, né? Abraão, quando ele estava vivendo aquele momento de felicidade, de paz, ele mal sabia que o maior teste da vida dele estava por vir, que era quando Deus pediu ali a Abraão para oferecer o seu filho Isaac em sacrifício, né? E Abraão, se ele não tivesse firme e confiando no Senhor, ele teria falhado nesse teste. O que eu quero que você pense aqui nesse momento. Talvez tudo pareça bem para você neste momento, mas talvez você mal sabe que o maior teste ainda está por vir na sua vida. Por isso eu estou convidando você aqui a voltar para Deus, a voltar, né, para o Senhor. Porque no tempo do maior teste na sua vida, se você não confiar em Deus, você pode ser reprovado. Então, meu amado, minha amada, pense nessa palavra, tá? Pense nisso daí e volte para o Senhor, tá? Volte para Deus, ande firme com o Senhor, e Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Se você gostou dessa palavra, se esta mensagem falou ao teu coração, trouxe algum conhecimento para você, então deixa aí o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja notificado quando um outro vídeo for postado, né? E compartilhe esta palavra, convide seus amigos a se inscrever nesse canal, assim nós vamos ganhando forças, né? E alcançando mais vidas, porque juntos nós somos mais fortes. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.